Shalom, sinto-me muito abençoado por ter a oportunidade de falar com vocês na língua que vocês falam. Para mim, é uma forma de me aproximar melhor de cada um de vocês e compartilhar minhas aulas de Torá na língua que vocês falam habitualmente. Prometo fazer o meu melhor para transmitir os meus ensinamentos de forma compreensível e aceitável para ti. Vou me esforçar ao máximo para isso. Enquanto eu estou fazendo isso, clique onde diz compartilhar e torne-se também um mensageiro de esperança para a nossa geração. Dessa forma, você permitirá que seus amigos e contatos tenham acesso imediato a esta aula de Torá na língua deles. Shalom para todos. Estamos já também definitivamente transmitindo online. Sim, já estamos transmitindo online. Então todos, Shalom Lekulam. Bem-vindos a esta maratona de profecia bíblica que teremos durante todo este dia de Shabat. Repito, estamos presencialmente aqui em Nova York, transmitindo diretamente para nossas queridas e estimadas comunidades e também para todos vocês nesta primeira conferência do dia, depois aproximadamente após a segunda Seudá, a segunda refeição sagrada do Shabat. Continuaremos, eu calculo que será por volta das 14 horas de Nova York, que teremos toda uma tarde até a noite conferências sobre profecia bíblica e discussões e debates. Esta primeira aula de hoje, dentro do contexto de Kitissa, que é a Parashá que temos estudado durante toda esta semana, quero compartilhar com vocês dois conceitos proféticos que são extremamente importantes, muito importantes e fundamentais. Dois conceitos proféticos. Se não entendermos esses dois conceitos proféticos, que são essenciais para a compreensão das profecias bíblicas, será muito difícil entender tudo o que temos no Código Real, que é um conjunto de orientações e revelações sobre os tempos do fim que estamos presenciando com eventos notáveis e mudanças significativas. Esses dois conceitos são básicos e essenciais para poder compreender e entender essa realidade. E devido à importância disso, quero dedicar a Parashá de hoje para a recuperação da saúde de dois discípulos, irmãos que eu amo muito. Um é meu querido amigo Félix Hernandes, que está neste momento em uma sala de recuperação após uma segunda cirurgia importante que teve que receber em seu corpo. Detalhes sobre a cirurgia e a recuperação são cruciais para seu bem-estar. Esperamos sinceramente que a segula desta aula o cure completamente e sem qualquer dúvida. E também quero dedicar esta Parashá ao Morei Yosef Joseph Cabré, meu querido filho, meu fiel discípulo, meu grande amigo e companheiro, que está enfrentando um grande desafio em sua saúde, para que Hashem, em sua infinita bondade e misericórdia, o restaure, o cure completamente pelos méritos do nosso Santo Mestre Yeshua Hamash. Então, dito isso, vamos entrar no tema da aula de hoje, que é sobre dois conceitos proféticos importantes. Vamos explorar esses conceitos em detalhes. O primeiro é que todo mundo que estuda a palavra profética ou que se interessa pela profecia tem que conhecer este primeiro conceito, que é crucial e essencial: plenitude dos gentios, fundamental para entender a profecia. Precisamos entender esse conceito porque esse conceito vai nos situar no tempo, no relógio profético onde estamos hoje. Esse é o primeiro conceito importante a ser compreendido. E o segundo conceito fundamental, que é crucial, é o tempo dos gentios. Esses são os dois conceitos. Precisamos saber quando na Torá, na palavra profética, se fala sobre a plenitude dos gentios, do que se está falando? E quando se fala sobre o tempo dos gentios, do que se está falando? O Rabino Saul, em nome do Renascimento e parafraseando, disse algo muito importante e relevante. Disse que o endurecimento de Israel, de todo o povo de Israel, lembrem-se que o Rabino Saul disse isso no primeiro século, situemo-nos em seu momento histórico no primeiro século,
o período em que ele viveu e ensinou, e deixou um legado. Ele disse isso aproximadamente por volta do ano de 55 depois de Yeshua, aproximadamente. Ele disse estas palavras mais ou menos, estou parafraseando. Aqueles que quiserem ler especificamente podem ler tudo o que está em Romanos capítulo 9, 10 e 11, e lá está tudo descrito. Vou parafrasear por questão de tempo. Ele disse o seguinte: o endurecimento de Israel em relação à revelação de Yeshua como Mashiach é apenas temporário. Como você sabe, de fato, é apenas temporário. Está ouvindo? É apenas temporário, é apenas parcial. Esse endurecimento parcial vai terminar, diz o Rabino Saul, quando entrar a plenitude dos gentios, ou seja, a totalidade completa. Percebam como é extremamente importante entender isso. O endurecimento parcial temporário do povo judeu em relação a Yeshua como Mashiach começará a terminar quando entrar, diz o rei Rashaul, a plenitude dos gentios. Esse endurecimento é um fenômeno que tem sido observado ao longo dos séculos e tem implicações profundas para a compreensão da história e da teologia. Bem, de maneira geral, Rashaul usa essa frase e a completa plenitude dos gentios, que é importante. Se você quer conhecer o significado de uma palavra ou de uma expressão importante nas Escrituras Sagradas, uma das coisas que sempre temos que fazer é buscar seu precedente textual de forma detalhada, minuciosa, completa e aprofundada. O precedente textual está ligado a um princípio de interpretação bíblica que identificamos como analogia de expressões. Então, com base nisso, o único lugar em toda a Bíblia hebraica onde essa expressão é mencionada pela primeira vez é no livro de Gênesis. Está relacionado ao movimento estranho das mãos que Jacó, também conhecido como Israel, fez no protocolo de recepção de seus 2 netos, Manassés e Efraim, que nasceram de seu filho José no Egito. Jacó cruzou as mãos de maneira inesperada, abençoando o mais jovem, Efraim, com a mão direita, e Manassés com a mão esquerda, contrariando as expectativas. Diz a Escritura que expressamente quando Jacó estava adotando-os como filhos, também fez este movimento significativo. Jacó estava em um momento crucial de sua vida. Sim, em vez de colocar a mão direita sobre Manassés, que era o melhor, cruzou os braços e colocou a mão direita sobre Efraim, que era o menor. E ele fez isso por completa inspiração divina. Ele fez isso por Ruach HaKodesh. E ele coloca sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, com cuidado e lentamente. Jacó profetizou que Efraim seria de fato Melo Agoim, ou seja, uma plenitude de gentios. Realmente. Plenitude de gentios, de várias pessoas. Essa é a mesma frase que o Rabino Shaul vai usar aproximadamente 1.500 anos depois, em Romanos 11, que o endurecimento de Israel será temporário, apenas temporário, e que vai começar a concluir quando aparecer no cenário mundial. Milo agoim pleroma ton etnon, em sua versão grega, ou seja, a plenitude dos gentios, a ideia de que significa a totalidade ou completude dos povos não judeus, como mencionado nos textos antigos. Para resumir a história, a frase plenitude dos gentios, de maneira geral, relacionada com Efraim, está intimamente conectada com o conceito das ovelhas perdidas na casa de Efraim, que é um dos nomes pelos quais é conhecido o reino do norte de Israel e que foi levado a um exílio mundial no século 8, antes do nascimento de Yeshua, de forma muito significativa e importante para a compreensão histórica. Por extensão, essa frase profética e misteriosa, Melo Agoim, pode ser uma referência ao retorno de todos aqueles no mundo que tenham ancestrais judeus, tenham ancestrais israelitas, que perderam sua identidade hebraica e que a vão recuperar
no final dos tempos. Então, uma vez que vejamos o sofrimento e dor desse movimento de retorno em escala mundial, estamos às portas de ver também o levantamento desse decreto parcial do endurecimento de Israel em relação à identidade de Yeshua, como se tempo ao tempo profético, e nossos olhos verão o que já estamos vendo. Nossos olhos verão o que já estamos vendo de forma significativamente muito importante. Vivemos no próprio epicentro do cumprimento desta profecia de Melo Agoim, de Pleromaton Etnon, de plenitude dos gentios. Isso é, de fato, a primeira coisa que temos que realmente compreender na profecia, ou seja, entender plenamente. A segunda expressão importante, que é crucial para a compreensão, é tempo dos gentios. Tempo dos gentios é, de fato, verdadeiramente diferente de plenitude dos gentios. Disse nosso Santo Mestre que cairão ao fio da espada de forma implacável e sem misericórdia. Serão levados cativos a todas as nações, sem exceção. Jerusalém, a cidade sagrada, será pisada pelos gentios, será dominada e administrada por eles, até que os tempos dos gentios se cumpram, até que os tempos do objetivo se cumpram. Esta é a profecia que nosso Santo Mestre nos deixou, conforme o plano divino. O próprio texto, se o analisarmos detalhadamente, não temos tempo para entrar nesses detalhes linguísticos e gramaticais, mas o próprio texto sugere completamente que essa frase, o tempo dos gentios, se refere exatamente ao período, ouçam bem isso claramente, se refere especificamente ao período em que as nações não judias exclusivamente terão domínio totalmente, jurisdição absolutamente, administração e controle completamente sobre a cidade santa de Jerusalém exatamente. Observe a maravilhosa cidade santa e histórica de Jerusalém. Claro, isso pode incluir a esplanada do templo, onde esteve o templo, mas não necessariamente. Em todo caso, o princípio é esse, que a cidade de Jerusalém, como capital única, absolutamente indivisível e eterna de Israel, estará sob a administração dos gentios, sob domínio dos goim, dos não-judeus, até que aos gentios se acabe o tempo. De fato, realmente, verdadeiramente. E está claro, então, claríssimo pelo que conhecemos da história e dos registros antigos, que isso se relaciona diretamente com os eventos históricos e sociais que seguiram após a destruição completa de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Yeshua. Acho que todos sabemos, todos estamos informados de que no ano 70 depois do nascimento de Yeshua, 40 anos após a morte violenta de Yeshua pelos romanos, a cidade de Jerusalém foi destruída por potências não de outro lugar, mas romanas. E tem estado desde então. Ouçam-me, a cidade de Jerusalém e a área da cidade de Jerusalém, incluindo a esplanada do templo, têm sido dominadas por potências não judaicas durante séculos. Primeiro os romanos, que mudaram o nome de Israel para Palestina no ano 132, depois do nascimento de Yeshua, aproximadamente. Depois vieram os bizantinos, que continuaram chamando Israel de Palestina e Palestina. Depois vieram os árabes, que continuaram chamando Israel de Palestina. Depois vieram os cruzados, depois os otomanos, que continuaram levando Israel à Palestina, em seguida. E mais tarde os britânicos, o famoso mandato britânico, que continuaram chamando Israel de Palestina,
Muito bem. Após o mandato britânico sobre Israel, agora também chamado de Palestina, que incluía Jerusalém, ocorreram importantes acontecimentos que moldaram o destino da cidade e de toda essa região. Foi em 1948 que ocorreu a histórica declaração da independência moderna do Estado de Israel, detalhando a importância e o impacto na região. Em 1947, quantos de vocês nasceram depois de 1947 aqui presentes? Alguém? Desculpe, quantos de vocês, por favor, nasceram antes de 1948? Muito pouca gente aqui. Nem mesmo eu tinha nascido. Somos uma geração nova depois de 1948. Não sei quantos lá em Veneza tinham nascido antes de 1948. Possivelmente muito poucos serviram. E o resto de nossas comunidades, o resto de nossos queridos e amados amigos em toda a Iberoamérica, em 1948, no ano de, ocorreu o surgimento moderno do histórico e importante Estado moderno de Israel. Em 1947, um ano antes, as Nações Unidas aprovaram um plano de partição detalhado e complexo que dividia Israel em duas seções distintas e separadas. Pense bem nisso. 1947. As Nações Unidas, aqui atrás de nós, em Nova York, aprovaram um plano que dividia Israel em duas partes. Uma Palestina para a formação de um Estado judeu e outra parte da Palestina para os árabes, a fim de que eles também formassem aproximadamente seu Estado árabe. Os judeus aceitaram a oferta para a criação de um Estado judeu na Palestina, uma terra historicamente e culturalmente significativa, onde eles poderiam ter um lar seguro e autônomo. Os árabes não aceitaram a oferta para a criação de um Estado árabe ao lado do Estado judeu, de forma pacífica e soberano. Se os árabes não têm hoje em dia um Estado judeu ao lado do nosso, é porque não o aceitaram. Atualmente, neste momento, eles não aceitaram, evidentemente, quando as Nações Unidas ofereceram essa oportunidade. Agora, a criação, preste muita atenção a este dado profético. A criação do Estado moderno de Israel, em uma parte da chamada Palestina, não incluiu a cidade de Jerusalém, o que é muito importante, muito significativa. Jerusalém não fez parte desse negócio feito com os poderes dos gentios, de forma alguma, sem dúvida alguma. Ou seja, Jerusalém, incluindo a esplanada do templo, foi deixada fora do negócio realizado através da Resolução 181 das Nações Unidas de forma significativa e importante. E Jerusalém ficou sob domínio internacional, sob controle das Nações Unidas, uma decisão muito significativa. Ou seja, quando o Estado moderno de Israel é criado em 1948, Jerusalém continua sob domínio dos ímpios. De fato, estão comigo? Bem, no entanto, após a retirada britânica, deixando de lado o mandato palestino, como é amplamente conhecido de fato em 1948, o que aconteceu, no entanto? O que aconteceu? Imediatamente após a criação do Estado moderno de Israel, que foi um evento histórico significativo, os países árabes vizinhos, que estavam em desacordo, não aceitaram a criação de um Estado árabe, mas, ao mesmo tempo, se opuseram fortemente à criação de um Estado judeu e, portanto, invadiram o recém-proclamado Estado de Israel. E isso deu início à Guerra de Independência de Israel de 1948. Como é um pouco mais de conhecida como um resultado direto, Israel ganhou o controle da parte ocidental da cidade de Jerusalém. Ouça bem, como resultado da Guerra de Independência, Israel recupera a parte ocidental de Jerusalém. No entanto, os árabes, neste caso a Jordânia, ocuparam a parte oriental da cidade, incluindo a cidade velha de Jerusalém e a esplanada do templo.
Quantos estão comigo até aqui? Ou seja, Jerusalém foi conquistada pelo exército de Israel, a parte ocidental do território. A parte oriental não foi conquistada. Então, Jerusalém ficou nessa guerra de independência de 1948 como uma cidade dividida. Uma parte estava nas mãos dos judeus, a parte ocidental, e a outra parte estava nas mãos dos gentios, a parte oriental da cidade. Observe agora este dado profético. Durante quase 2 décadas, especialmente os jovens que estão aqui, que são a maioria, começando por Benji, terminando por Willy, escutem bem, durante quase 2 décadas, Jerusalém esteve dividida entre Israel, que exercia total controle por completo sobre a parte ocidental, e a Jordânia, que exercia total controle por completo sobre a parte oriental, incluindo a Cidade Velha, onde estão os lugares sagrados da nossa fé judaica, a esplanada do templo, e também, durante os 19 anos, de 1948 a 1967, em que a Jordânia teve controle da parte oriental de Jerusalém, os árabes não aceitaram formar o Estado árabe ao lado do Estado judeu durante esse período. Nunca reclamaram historicamente aos jordanianos a parte oriental de Jerusalém, sempre. Você me segue, Willy? Joãozinho, você me segue lá? Pense nisso. A Jordânia teve, por exemplo, por 19 anos o controle da cidade, da parte oriental da cidade santa de Jerusalém. Durante todo esse longo período de tempo, o que atualmente são conhecidos como palestinos, nunca fizeram uma reclamação formalmente à Jordânia sobre essa seção específica para estabelecer ali um novo Estado árabe. Eles tiveram um total de 19 anos inteiros para converter a parte oriental de Jerusalém na capital oficial do seu Estado, mas, surpreendentemente, não o fizeram durante todo esse tempo. Logicamente, não o fizeram por considerações políticas, porque criar um Estado árabe significaria aceitar o Estado judeu, e eles não estavam dispostos, nem acredito que estejam dispostos hoje em dia, de forma alguma, a reconhecer a legitimidade do Estado judeu. Assim sendo, durante este período, de 1948 a 1967, Jerusalém ficou dividida em 2 partes, a parte ocidental e a parte oriental. O que disse Yeshua? O que ele disse exatamente? Nossa querida Jerusalém estará sob o domínio dos não-judeus, ou seja, dos gentios, até que o tempo determinado dos gentios se cumpra. Portanto, até 1967, quando Jerusalém estava dividida em 2 partes, a oriental e a ocidental, o povo judeu, o Estado judeu, a nação judaica, não tinha jurisdição total sobre Jerusalém. Consequentemente, a profecia de Yeshua não se cumpre em 1967, pois Jerusalém ainda está claramente visível sob domínio dos gentios, de fato, sem sombra de dúvida. Agora, no que aconteceu? O que ocorreu nesse período específico? Quando exatamente tínhamos a parte ocidental do nosso lado, Israel promoveu de maneira significativa sua capital em Jerusalém Oriental. Quando tínhamos o controle da parte ocidental, essa parte ocidental de Jerusalém, a declaramos nossa capital. O que a Jordânia fez naquela época? A Jordânia poderia ter declarado a parte oriental de Jerusalém como sua capital. Tinha total e completo controle, e não o fez. O que os jordanianos fizeram? Simplesmente moveram sua capital para Amã, na Jerusalém Oriental. Observe isso, especialmente os mais jovens.
para que saibam muito bem defender a causa da profecia bíblica. A Jordânia certamente poderia ter declarado Jerusalém Oriental sua capital. Não o fez. Em vez disso, os jordanianos decidiram que sua capital seria Amã. Quantos estão comigo até aqui? O que aconteceu então? Ramires! O que aconteceu então? Veio a Guerra dos 6 Dias de 1967. A Guerra dos 6 Dias de 1967. Para refrescar a memória, em junho de 1967, e agora sim posso fazer a pergunta: quantos de vocês em 1967 já viviam neste mundo? Já viviam neste mundo? Já viviam neste mundo? Do que está falando? São mais. Abrir os maridos em 1948 não havia nenhuma mãozinha levantada. Em 1900 as mãozinhas começam a se levantar. 1967? Ok, em junho de 1967, olhem exatamente o que aconteceu na profecia em junho. Israel lançou um ataque preventivo, um ataque militar preventivo de forma significativa e estratégica contra seus vizinhos árabes e seus aliados. Por que teve que fazer? Vários fatores contribuíram para a decisão de Israel de lançar este ataque preventivo. Primeiro, o acúmulo de tensões em nossas fronteiras. Durante vários meses anteriores ao conflito de 1967, foi descoberta uma acumulação significativa de tensões entre Israel e os países árabes vizinhos, particularmente Egito, Síria e Jordânia, por um longo período, de forma evidente. Incidentes como o bloqueio do Estreito de Tirã por parte do Egito foi um ato de guerra contra Israel. E vamos refrescar um pouco a memória, porque essas coisas às vezes são esquecidas. O Estreito de Tirã é uma passagem marítima estratégica muito estreita que conecta o Golfo de Áqaba com o Mar Vermelho, localizado entre a Península do Sinai e a... Encontra-se localizada geograficamente entre a Península do Sinai, que pertence ao Egito, e a costa da Arábia Saudita. Esse estreito é de vital importância. De vital importância para o acesso marítimo aos portos israelenses no Mar Vermelho, como, por exemplo, nossa cidade de Eilat, porque proporciona a única saída, ouçam bem, a única saída de Israel do Mar Vermelho para o Oceano Índico. Em 1956, durante a significativa crise de Suez, o Egito bloqueou completamente esse importante e estratégico Estreito de Suez à navegação de navios israelenses. Houve uma intervenção militar conjunta de Israel, da França e do Reino Unido contra o Egito. E em meados de 1967, o então presidente egípcio Gamal Abdel Nasser voltou a fechar novamente o Estreito de Tirã, proibindo completamente a navegação israelense. E como resposta a tudo isso que você pensa que deve fazer, vou te fazer uma pergunta. Vamos nos colocar nas mãos do nosso governo Israel. O que você faz se você está dirigindo sua nação? Ou quando seus vizinhos começam a acumular tropas bem na sua frente, quando seus vizinhos começam a acumular tanques de guerra nas suas fronteiras, em frente às suas próprias casas, o que você faz? Se o Egito, a Jordânia e a Síria estão movendo seus exércitos ao redor de nossas fronteiras, é para nos dar um lepage? É para nos dar uma recepção de paz? É para isso? Está claro que eles vêm até você não com uma embaixada de paz, vêm até você para apagá-lo do mapa. Foi precisamente isso que Nasser anunciou naqueles dias, que vamos exatamente e sem dúvida definitivamente apagar Israel do mapa. Pois bem, esse bloqueio foi um dos fatores que levaram Israel a lançar um ataque preventivo em junho de 1967, dando início
a Guerra dos 6 Dias. Além disso, Israel recebeu relatórios de inteligência detalhados, relatórios de inteligência militar detalhados, que sugeriam que os países árabes estavam planejando uma invasão conjunta e coordenada contra Israel, o que causou grande preocupação e preparativos defensivos. E esses movimentos foram recentemente confirmados por movimentos de tropas, preparativos militares árabes que, de fato, constituíam uma ameaça direta, evidente e iminente à segurança nacional do recém-criado Estado judeu. O que aconteceu com a diplomacia? Ela estagnou. Apesar dos esforços diplomáticos internacionais para acalmar as tensões e resolver o conflito, as negociações não conseguiram deter esse movimento militar, essa acumulação de tanques em nossas fronteiras por parte desses 3 países, nem conseguiram dissuadir os árabes de suas intenções evidentes de atacar Israel. Isso levou Israel a uma opção militar necessária de maneira significativa para garantir sua segurança e sua sobrevivência de forma estratégica. E é por isso que se toma a decisão de fazer um ataque preventivo para evitar aquela guerra que tinha sido destrutiva para nós. Em outras palavras, esse ataque preventivo foi necessário para neutralizar a grave ameaça, de modo que não pudesse se materializar em uma invasão iminente contra nosso território nacional. De fato, quanto tempo durou a guerra? Sigas. C. A guerra durou 6 dias. Por isso é conhecida como a Guerra dos 6 Dias. E em apenas 6 dias, Israel conquistou toda Jerusalém. Em apenas 6 dias, Israel conquistou toda a antiga e importante cidade de Jerusalém. Ou seja, em 1967, Israel tomou o controle de Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha, os lugares sagrados, e unificou as duas partes. Unificou ainda mais Jerusalém. Agora, não só tínhamos Jerusalém Ocidental em nossas mãos, agora temos também Jerusalém Oriental em nossas mãos. E as duas partes da cidade se uniram. 1967. Em 1980, ouça isso, ouça bem isso, porque isso é uma profecia. Em 1980, Israel aprovou uma lei que declarava formalmente e oficialmente a anexação de Jerusalém Oriental e proclamava Jerusalém em sua totalidade completa como nossa capital indivisível e eterna para sempre. Isso faz quantos anos? De 67 para cá, os matemáticos. Uma média de aproximadamente 43 anos. 43 anos. Quantos aqui têm 43 anos ou mais? Levantem a mãozinha. Olha, agora são mais malvados. Quando o governo de Israel declarou Jerusalém como nossa capital única e indivisível, cumpriu-se uma profecia, a profecia do Rebbe, de forma clara e precisa, detalhadamente, em detalhes, de maneira inequívoca. Os gentios perderam o controle da administração de Jerusalém naquele dia específico. Essa profecia se cumpriu de forma completa. De modo que essa profecia do Rebbe, que é uma figura espiritual muito respeitada, de que Jerusalém estará sob domínio dos gentios até que o tempo dos gentios termine, ali se cumpriu de maneira impressionante e significativa. De modo que podemos dizer que, muito provavelmente, 1980 foi realmente o ano em que esta profecia se ativou, de maneira significativa. E então, formalmente, de acordo com a profecia de Rivi, o tempo dos gentios concluiu o tempo do gentio. Está sutil e delicado. Agora vem. A parte mais interessante é esta, definitivamente, sem dúvida. Yeshua, nosso santo mestre querido, sugeriu sabiamente que a geração que visse todas essas coisas não passaria de maneira alguma. Ouça bem, o Rivi ensinou e sugeriu que a geração que visse essas coisas não passaria até que tudo o que vai ocorrer
antes da revelação de Ben David Okur aconteça. Repito isso. E isso sugeriu que a geração que visse essas coisas não passaria até que tudo o que tem que ocorrer antes da revelação de Mashiach Ben David aconteça. A pergunta obrigatória é: quanto tempo dura uma geração? Quanto tempo realmente uma geração realmente dura? Não podemos ser tão precisos matematicamente com isso, considerando as várias variáveis envolvidas. Mas levando em consideração, ouçam, levando em consideração detalhada a promessa divina dada a Abraão, podemos de fato ter uma ideia aproximada de quanto tempo dura uma geração. Deus disse a Abraão que sua descendência estaria em uma terra estranha por aproximadamente 400 anos, enfrentando desafios. Por 400 anos o povo esperou pacientemente. E depois Deus acrescentou que na quarta geração eles retornariam para conquistar a terra prometida, a terra que havia sido prometida aos seus antepassados, uma terra de leite e mel. Vou ler para vocês o que diz esta sagrada Torá. Diz assim: disse então o Eterno a Abraão: saiba com certeza que a tua descendência viverá como estrangeira em terra alheia. Não será escrava e será maltratada por aproximadamente 400 anos, mas eu castigarei a nação a que servirem como escravos. E depois disso, sairão com grandes e consideráveis e imensas riquezas. Quando Hashem sair, ele acrescenta esta informação a Abraão: na quarta geração, seus descendentes voltarão aqui, porque a maldade dos amorreus ainda não chegou ao seu povo. Esta profecia de Deus a Abraão se cumpriu mais tarde, quando os descendentes de Abraão, nosso povo israelita, viveram como estrangeiros e escravos no Egito durante aproximadamente 400 anos, antes de que Deus Altíssimo nos libertasse desse jugo pela liderança de Moisés Rabeno no evento conhecido como o Êxodo. Quer saber mais? Preste atenção, por favor. No entanto, nesta importante profecia que acabei de ler para todos vocês, está escondido o grande segredo para saber exatamente o que significou nos lábios do Mestre a frase: não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O que eu vou te revelar agora mesmo não só vai abrir os teus olhos, mas também vai abrir as portas para o labirinto profético mais impressionante e revelador de toda a Escritura Sagrada. Mas isso será na próxima parte da conferência que teremos após a segunda semana, para vocês que estão online em benefício, e o resto de nossa comercial para vocês que estão presencialmente aqui, de forma detalhada e minuciosa, completa. Vamos fazer um intervalo, vamos terminar nosso serviço de Torá, e vocês que estão em toda a Iberoamérica, esperamos voltar aproximadamente às 14h, hora de Nova York, para continuar estudando este labirinto profético com muita atenção e detalhadamente, que vou revelar em breve na próxima conferência. Enquanto isso, de Nova York, Shabbat Shalom. Vamos sozinhos. Devo. Muito obrigado.